Olá, ouvintes! Está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato MG. Eu sou o Lucas Wilker e no programa de hoje, em preparação para o período eleitoral, nós conversamos sobre economia. Como explicar, por exemplo, que o desemprego esteja em baixa e a renda em alta, enquanto muitas pessoas ainda sentem dificuldade para fechar as contas no fim do mês. A nossa entrevista pretende fazer aí um comparativo entre o governo Lula e o governo de Jair Bolsonaro, para entender o que mudou aí nos números e na vida da população. Para falar sobre o assunto, quem conversa conosco é a Juliane Furno, professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Bem-vinda, Juliane, prazer falar com você. Olá, Lucas. Prazer falar contigo e com todos os nossos ouvintes. Perfeito, Juliana. Então, para começar, quando o governo Lula, né, quando o Lula assumiu aí o país após um período muito marcado aí pelos efeitos da pandemia, né, inflação elevada e juros em alta, a gente tem aqui até alguns números, né, compilados aí pela Universidade Federal de Pelotas, baseados em portais, né, da transparência, enfim. Então, só a título de exemplo, né, a taxa de desemprego no governo Bolsonaro, em abril de 2022, estava 10,5%. O governo Lula, segundo dados aqui de abril de 2026, estava em 5,8%, né? É, o salário mínimo no governo do Jair Bolsonaro, em abril também de 2022, estava em 1.212. E o do governo Lula, agora também de abril de 2026, estava em 1.518, né? Enfim, e aí queria que você trouxesse para a gente, né, considerando aí esses indicadores como desemprego, né, e como o próprio salário, quais que foram as principais mudanças econômicas observadas aí desde o fim do governo Bolsonaro e nesse novo mandato do governo Lula, né, isso pode ser atribuído aí às conquistas, né, às políticas do governo e o que decorre também, né, do cenário internacional aí que a gente está vendo, né? Olha, eu acho que uma coisa muito importante foi o que aconteceu ainda antes do Lula tomar posse. Então, quando a gente estava vivendo ali o governo de transição, o Lula fez um acordo que foi fundamental para haver essa inflexão, né, nos principais dados, principalmente dos dados econômicos, que foi o seguinte: ele disse, olha, vamos suspender o teto de gastos. E vamos reajustar os benefícios da Seguridade Social, o auxílio emergencial, depois chamado de Auxílio Brasil, vamos turbinar o Bolsa Família e vamos recompor o orçamento público, né, das universidades, da saúde, da ciência e da tecnologia. Isso permitiu esse acordo, né, de que as regras fiscais iriam cessar, ou seja, o teto de gastos não ia estar em vigor em troca da elaboração de uma outra regra fiscal para o segundo semestre de 2023. Isso possibilitou que houvesse um aumento dos gastos públicos superior a 20%. Veja, o teto de gastos era zero, quer dizer, crescimento real da despesa zero. No primeiro governo Lula, o crescimento das despesas foi maior do que 20%. E isso foi fundamental para que a economia voltasse a girar, para que os trabalhadores voltassem a consumir, para que o mercado interno ganhasse, né, tração, para que houvesse uma retomada dos investimentos, tanto públicos quanto privados. Então, isso explica, né, em primeiro lugar, essa mudança substancial, principalmente com o aumento da renda e com a redução do desemprego. Outras políticas que foram sendo construídas nesse período também, né, de retomada em boa medida dos programas sociais, Minha Casa Minha Vida, a construção de uma nova política industrial, a nova Indústria Brasil, o Bolsa Família, a recomposição do orçamento, por exemplo, das universidades federais. Isso foi dando tração, né, e vai explicando a melhoria dos indicadores econômicos ao longo do tempo. Claro que também tem elementos do mercado internacional. Então, houve uma é, desvalorização, né, do dólar com relação ao real. Então, o real foi se valorizando nesse processo, o que faz com que se aumente o poder de compra dos trabalhadores. Porque se o real está mais valorizado em relação ao dólar, isso significa que as coisas que a gente importa vão ficar mais barato. E grande parte do nosso consumo cotidiano
ou é importado ou tem componentes importados. Então, a valorização do real, ela amplia, na verdade, o poder de compra da população. E esse cenário internacional, claro, é ditado por vários elementos externos, dos quais o Lula não tem controle, mas também de alguns elementos internos, né, como a própria retomada da confiança na economia brasileira, as parcerias internacionais que foram recompostas. Então, dá para dizer que mesmo o cenário internacional, ainda que ocorra, né, a despeito do que são as políticas domésticas, também teve no Lula, né, na retomada de um estadista, de um governo que é capaz de garantir um certo nível de previsibilidade, também teve nele um sustentáculo importante. Quando você menciona, assim, você menciona algumas medidas do Lula, né, essa própria questão do teto de gasto e tal, para a gente estabelecer um comparativo mais direto, talvez, com o governo do Jair Bolsonaro, né, o que você diria que é, assim, especificamente muito diferente do que um faz e o outro faz, para que a gente tenha esses dados, assim, tão diferentes, né, que é os dados que eu mencionei, por exemplo, de renda e de desemprego? Eu acho que é a aposta, e isso vem, né, claramente lá do primeiro governo Lula. Então, no primeiro governo Lula, a elaboração do Plano Plurianual, do PPA, né, que é a primeira peça que o governo apresenta de como vai ser gerido, né, os 4 anos de governo, lá naquela peça já estava explicitado que o mercado interno era o motor de desenvolvimento econômico. Então, enquanto o governo Bolsonaro, por exemplo, insistiu, até pelos seus sustentáculos internos, né, no agronegócio, numa economia de exportação de commodities, inclusive o Bolsonaro dizia, né, se orgulhava do Brasil estar abastecendo o mundo ali no período de pandemia, quando a população brasileira estava na fila do osso. Então, em contraposição a esse modelo, que tem menores impactos, né, a gente chama de externalidades na economia brasileira. O governo Lula, os governos petistas, eles seguiam por uma perspectiva de desenvolvimento mais assentada no mercado interno, que para dar certo precisa, né, em boa medida, desconcentrar renda. Então, a retomada da política de valorização do salário mínimo, né? O salário mínimo ficou congelado, inclusive com perda real em alguns anos durante os governos Temer e do governo Bolsonaro. No governo Lula é retomada a política de não só compensar a inflação do período anterior, mas o ganho do PIB de 2 anos antes, numa ideia de que se a economia cresce, é porque os trabalhadores estão produzindo mais, logo é justo que eles se apropriem de uma fatia maior do produto interno brasileiro, né? E a elaboração, eu acho, dessas políticas de curto e de longo prazo. Então, ao mesmo tempo, lidar com essa herança maldita do Bolsonaro, principalmente marcada pela fome, né? O Brasil no mapa da fome, o aumento da desigualdade, a queda real da renda dos trabalhadores, um desemprego muito acentuado, mas também pensando em medidas de longo prazo. Então, o governo Lula, ele também sinaliza, né, ao mesmo tempo, essas mudanças pontuais e conjunturais para mudanças de que país o Brasil quer ser no futuro. Não estou com isso dizendo que ele é bem sucedido, porque eu acho que tem aí questões, inclusive muitas delas ligadas à dinâmica externa, mas no governo Lula, por exemplo, foi retomada a ideia de pensar em ter uma política industrial. E veja, nenhum país é desenvolvido hoje que não tenha passado por um robusto processo de complexificação da sua estrutura econômica, né? E, inclusive, os Estados Unidos, hoje, em boa medida, né, tem no seu enfraquecimento, como principal nação do mundo, o processo de desindustrialização. Não à toa as tarifas alfandegárias, né, as tarifas de importação são uma tentativa de recompor a indústria. E no governo Lula você encontra, né, pelo menos do ponto de vista da elaboração, coisa de recuperar a tecnologia da segunda ou até da terceira revolução industrial, mas apostar naquilo que o Brasil tem de maior vantagem comparativa, né, o complexo econômico da saúde, a própria soberania e segurança alimentar. Então, acho que por aí diz um pouco da abertura, inclusive, de espaços de investimento, pensando nesse potencial, né, que o Brasil tem e que só se realiza na medida em que o mercado interno funciona, e o mercado funciona melhor quanto mais se reduzem as desigualdades sociais. Uhum. Oh, agora emendando aí um pouco nisso que você está dizendo sobre, né, enfim, ele foi bem sucedido em algumas coisas, mas tem algumas coisas que a gente ainda precisa melhorar, né, pensando em um eventual novo mandato
do Lula, quais que seriam hoje, né, os principais desafios econômicos. E aí uma pauta importante que surge nesse contexto é o novo arcabouço fiscal, né? Ele deve revogar na sua avaliação? É assim, Lucas. Até 2016, e é meio estranho isso que eu vou falar, mas até 2016 não existia no Brasil regra fiscal. Ou seja, não existia nada na lei que dizia o Brasil, né, o executivo, só pode gastar tantos por cento da receita, ou aumentar os gastos em tanto por cento, ou mesmo congelar gasto. Simplesmente não existia. E o Brasil nunca quebrou, né? Ele já teve crises importantes, mas principalmente denominadas em moeda estrangeira, mas em reais o Brasil nunca quebrou, ele nunca deixou de pagar a aposentadoria das pessoas, né? Nunca deixou de honrar os compromissos do setor público. O que o executivo fazia? Ele entregava uma peça orçamentária dizendo: olha, eu fiz um estudo aqui e eu acho que a receita vai ficar em 100. E aí eu estou projetando e quero que o Congresso aprove que a minha despesa vai ser 80. Essa diferença de 20 entre o 100 da receita e o 20 da despesa e o 80 da despesa é o tal do superávit primário. Então, o governo apresentava, né, ano a ano, uma proposta de superávit primário. Acontece que em 2014, pela primeira vez nos governos Lula, houve a incorrência em déficit primário. Ou seja, ao invés de ele arrecadar 100 e gastar 80, ele arrecadou 80 e gastou 100. Por vários motivos que não o aumento de gastos, mas sobretudo a compressão das receitas. Desde lá começou a ser disputado na imprensa essa ideia de que o problema do Brasil e da crise brasileira eram os excessos, principalmente excesso de gasto, excesso de Estado, excesso de ativismo estatal, excesso de empresas estatais, funcionários públicos e lá. Portanto, se criou, se convencionou essa ideia de que o Brasil precisa ter controle sobre os seus gastos. Então, frente a essa hegemonia das ideias neoliberais, né, e que vem muito presente a partir de 2016, era muito difícil mesmo que o governo Lula voltasse ao que era antes, ou seja, a inexistência de regras. Então, o arcabouço fiscal é um pouco uma mediação, né, dentro do possível, em boa medida, né? O possível, levando em consideração que as ideias neoliberais ganharam terreno, né? Então, eu acho que o arcabouço fiscal foi essa concertação possível que, por um lado, né, extinguiu o teto, que era um problema muito importante, né, impedia que as despesas crescessem, mas, por outro lado, manteve alguma trava, que é a tal da trava de que as despesas públicas só podem crescer 2,5%. Agora, eu acho que o governo deve ir mais para cima. Ou seja, de certa forma, acalmou o mercado, né? Mostrou que tem ali um nível de responsabilidade fiscal, que está cuidando dos gastos, mas que o Brasil vai enfrentar um dilema, que é o seguinte dilema, Lucas. As despesas estão crescendo, 2,5, só que tem duas despesas que não estão no arcabouço fiscal, que é saúde e educação. Essas duas despesas têm regras próprias de crescimento, que estão vinculadas também à receita, mas a receita líquida e a receita líquida corrente de impostos. Ou seja, vai acontecer um problema. Digo, vai acontecer um problema provavelmente já em 2027. O problema é, para cumprir o arcabouço fiscal, ou seja, para que as despesas cresçam no máximo 70% da receita, ou que tem uma variação de 2,5%, saúde e educação vai ter que entrar no arcabouço fiscal. Não tem como você garantir um crescimento de só 70% da receita se tem duas coisas que crescem numa velocidade superior. Então, ou saúde e educação vão ter os seus pisos constitucionais furados, ou o teto vai ter que flexibilizar ainda mais para caber não só a saúde e a educação, mas também a previdência, que cresce mais do que a regra por motivos de envelhecimento populacional. Então, eu acho que essa é a grande disputa do próximo governo. É a disputa em vamos ceder para o mercado e dar mais um passo rumo à concretização de amarras, né, de engessamentos ao orçamento público, ou vamos aproveitar a força da sociedade, a vitória eleitoral que provavelmente o Lula vai ter, para reduzir os entraves e as amarras que ele próprio criou, claro, num período em que esse tema tinha sido muito mais hegemonizado pela direita liberal. Então, acho que essa é a grande questão.
Eu acho que o Lula não tem que fazer sinalizações ao mercado, eu acho que o Lula tem que fazer sinalizações à sociedade brasileira, de mais educação, mais saúde, mais segurança, e isso depende de um orçamento que possa ser melhor manejado, com mais flexibilidade do que é hoje o arcabouço. Então, esse deve ser um dos assuntos que devem dominar aí, por exemplo, os debates eleitorais, né, Juliane? Assim, e aí já partindo para a próxima pergunta, né? Porque que é justamente essa, né? Quais que são os assuntos que você acha que vão mobilizar, né, em relação à economia, que é sempre um assunto muito debatido aí durante o período de campanha, enfim. Olha, eu tenho até uma dúvida genuína do peso que vai ter a economia nessa eleição. Porque tem, inclusive, um cientista político que ele fala que quando a economia vai bem, a economia não é um tema prioritário nas eleições. A economia passa a ser um tema prioritário quando a economia está indo mal. Por exemplo, 2022, a economia foi um tema muito importante, né? Porque, por um lado, era o Bolsonaro e uma gestão econômica completamente desastrada durante a pandemia, e, por outro lado, a sociedade clamando por mais serviços públicos, mais renda, mais emprego. Agora, em 2014, por exemplo, né, quando o desemprego estava bastante baixo, quando começou a haver déficit do setor público, mas a economia ainda ia bem, temas como a corrupção, o aborto, inclusive, eram temas mais presentes. Então, eu tenho dúvida em que terreno, por exemplo, vai querer jogar o adversário. Porque, por um lado, a economia vai bem, mas, por outro lado, é certo também que a extrema-direita tem sido vitoriosa, né, em disputar a narrativa sobre esses gastos. Então, vamos ter que ver em que terreno Flávio Bolsonaro vai querer jogar. Ele vai querer jogar num terreno que ele perde, que é o terreno econômico, perde em termos de indicadores, mas pode ser que ganhe pela disputa ideológica que eles fazem hoje melhor do que a esquerda, ou pode ser que ele desvie desse tema e parta para temas mais da política, principalmente dos valores, dos costumes, do cenário internacional. Se a pauta for economia, eu acho que o governo não deve ceder às chantagens que a direita e a mídia vão fazer, porque é o seguinte: nós temos que saber como que a gente quer ganhar também essas eleições. A gente quer ganhar, porque é muito diferente. A gente pode ganhar de várias formas. A gente quer ganhar como a gente ganhou em 2014, já fazendo uma série de concessões que depois nos levaram a ter um ano de 2015 marcado por medidas muito impopulares. Então, a gente quer ganhar apertado, como foi em 2014, ganhar na defensiva, ganhar já entregando o nosso programa, ou a gente quer ganhar, por exemplo, como a gente ganhou em 2006, né, que a gente ganhou apontando uma plataforma de mudanças no sentido de um governo mais intervencionista, mais desenvolvimentista, mais intervencionista. Eu acho que a gente tem que ganhar, a gente tem que tentar ganhar com essa aliança, que é mais alicerçada nos trabalhadores, nas conquistas, nos movimentos sociais e na agenda de mudanças positivas para o próximo período. Porque, veja, a mídia, né, os setores que são os representantes do mercado, especialmente do mercado financeiro, vão se dividir. Alguns vão apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro, outros vão apoiar a candidatura do Lula, mas os que forem apoiar a candidatura do Lula vão apoiar no sentido de disputa do programa e domesticação de um futuro quarto governo Lula. Isso está posto já. Quem viu o Jornal Nacional na quinta-feira viu que o Jornal Nacional se dedicou, né, em boa medida, a apresentar números, por exemplo, de recorde de endividamento público e a colocar os seus economistas para dizer que o governo tem que cortar gastos e fazer uma nova reforma da Previdência. Eu acho que vai haver esse tipo de pressão e o governo não deve responder aceitando a chantagem e apontando para um programa de mais corte de gastos. Eu acho que isso cria uma falsa ilusão de que quem garante a vitória da esquerda é o centro, é a centro-direita. Enquanto eu acho que quem garante a vitória da esquerda, em última instância, é a sociedade brasileira mobilizada. É quando as mulheres vão para a rua, quando os movimentos sociais vão fazer campanha de vira-voto. O que a direita, o centro, tem nos oferecer em termos de voto, inclusive, é muito pouco e pode nos custar muito caro. Então, eu acho que o programa já tem que apontar para essa agenda
de reformas mais radicais e apostar na mobilização da sociedade, que está cansada, inclusive constatando vários problemas na sua vida mesmo. E não vai levantar a bunda do sofá e se mobilizar para uma candidatura que aponta mais do mesmo, ou inclusive que aponta retrocesso, mas aquela que oferece uma proposta de futuro. E se a gente não se cuidar, quem oferece proposta de futuro é a extrema-direita, ainda que um futuro tenebroso, mas aponta para uma reforma, propostas mais radicais do ponto de vista da mudança da vida. Uhum. Agora, para falar um pouco desse cenário internacional, Juliane, as disputas, né, geopolíticas de maneira geral, que inclusive aparecem muito aqui nos nossos programas e tal, elas podem aparecer tanto como desafio como oportunidade, né, para a economia brasileira. Como que você vê isso, né? Como que essa disputa geopolítica deve se desenhar aí, por exemplo, num eventual próximo governo Lula, né, e até nesse debate eleitoral mesmo agora. Exato, acho que são desafios e são oportunidades, né? E a história mostrou que o Lula recompôs em boa medida a popularidade quando ele não se submeteu à chantagem tarifária do Donald Trump e fez uma política externa mais altiva, né? No sentido da defesa da soberania brasileira. E aí eu espero que isso sirva de aprendizado, porque a gente tem, inclusive do ponto de vista ruim, tá, da formação histórica do povo brasileiro, a gente tem, me parece, que uma certa idealização daquela figura meio caudilista, né, que em boa medida é machista, que tem, né, na liderança a representação de um homem, sem papas na língua, forte, altivo, poderoso. Não à toa, inclusive, grandes representantes da política brasileira e até o próprio Ciro Gomes apostava muito, né, na emulação dessa figura. Muitas falas do senso comum mais popular brasileiro, né, que gostavam do Bolsonaro e que não sabiam explicar ideologicamente porque gostavam dele, mas apontavam coisas como autenticidade, capacidade de falar o que pensa. Então, eu acho que a gente tem essa referência histórica ainda nessa figura que não se curva, né? Nessas grandes lideranças que são capazes de afirmar, né, com categoria o Brasil, os interesses brasileiros. Então, acho que essa postura do Lula de, ao mesmo tempo, né, se colocar para negociar, mas não negociar em termos do que é o exercício da nossa soberania, ela pode reposicionar como reposicionou e reconquistar certa popularidade do governo. Então, acho que o cenário internacional pode nos ajudar nesse sentido. A pressão externa dos Estados Unidos, essa pressão, vamos dizer, mais explícita do que é o imperialismo estadunidense, e uma resposta que não seja uma resposta submissa a essas medidas, eu acho que tem capacidade de nos ajudar. Por outro lado, claro, essas tarifas que o Donald Trump constrói e aplica no Brasil também têm impacto sobre a economia. Os impactos econômicos, macroeconômicos, claro, vão ser mais dirimidos, mas vai haver muitos impactos microeconômicos, né? Empresas que produzem, né, produtos já customizados para o mercado norte-americano e que são mais difíceis de ser substituídos para outro mercado. Então, eu acho que esse também pode ser um ponto delicado, na medida em que o governo não apresenta de forma consistente, né, uma política de dirimir esses impactos. Eu acho que isso também pode nos custar em termos de popularidade. Perfeito. Agora, um outro assunto também que dominou aí, né, que tem dominado, na verdade, né, os últimos anos é o fim da escala 6 por um, né, que ganhou, sobretudo esse ano, né, um espaço muito grande aí no debate público. E aí queria saber de você, assim, do ponto de vista econômico, quais mudanças que uma aprovação do fim da escala 6 por um traz, assim? Olha, eu acho que esse é o grande tema, porque eu acho que esse tema é aquele que tem condição de nos reaproximar, por exemplo, dos mais jovens. Então, se você olha pesquisas de opinião, em torno de 70% da juventude desaprova o governo, porque tem, né, um certo mal-estar das gerações atuais, né, que estão efetivamente vivendo pior do que viveram os seus pais, né, interrompendo um certo ciclo de progresso intergeracional, de mobilidade intergeracional.
Então a juventude está vivendo pior porque não tem perspectiva de aposentadoria, porque hoje vive sobre vínculos muito instáveis de trabalho, o preço dos imóveis disparou, os empregos gerados, né, são empregos de baixos salários. Se a gente for levar em consideração ainda que parte importante dessa juventude conseguiu cursar ensino superior, ainda é mais frustrante ter esse futuro não entregue, né? Porque não é só que você vai viver pior que os pais, mas é que você fez a faculdade que seus pais não fizeram e ainda assim vai viver materialmente, provavelmente pior que eles. Então tem que haver um reencontro com a juventude, e me parece que esse encontro parte pela radicalidade, né? A juventude, inclusive, né, por não ter naturalizado ainda tanto o mundo como ele ela é mais disputada por essas propostas mais radicais de transformação. Isso é bom, né? Grande parte dos processos revolucionários foram feitos por jovens. Então, eu acho que a gente também tem que se colocar nesse lugar. E eu acho que o fim da escala 6 por 1 é essa pauta que aponta para a juventude que, de fato, pode haver um futuro. Pode haver um futuro em que caiba o trabalho, mas caiba o lazer, caiba o estudo. E o impacto econômico disso é um impacto, o IPEA mostrou já isso, plenamente absorvível pela economia brasileira. Claro que os pequenos negócios vão ter mais dificuldade, então é preciso também pensar numa forma de transição. Mas teve impactos, como, por exemplo, a valorização do salário mínimo, que aconteceu entre 2006 e 2012, que foram maiores do ponto de vista financeiro do que vai ser o fim da escala 6 por 1. Então, a economia brasileira já absorveu impactos e choques maiores que esse. O que vai ter é uma readaptação, né? Essa ideia de que a redução da jornada levaria a uma redução do PIB faz uma leitura muito pobre do que é consumo, né? E do que é a jornada no PIB. Então, acho que o impacto econômico é muito pequeno e o impacto político é muito grande. Então, acho que esse tipo de medida deve ser estimulada e estar presente na campanha eleitoral. Perfeito. Agora, para finalizar, queria retomar, então, a abertura, né, desse programa, que é justamente essa grande dificuldade que eu acho que parte da população tem de traduzir, né, assim, dados econômicos complexos aí, informações compreensíveis para a população. E aí, essa frase, né, que eu citei, que a gente acaba repetindo muito, né, assim, como explicar, por exemplo, que o desemprego esteja em baixa e a renda em alta, enquanto muitas pessoas ainda sentem dificuldade para fechar as contas no fim do mês, assim. A gente está vendo que os dados eles melhoraram, né? Os dados estão mostrando que a gente melhorou, mas como que a gente traduz isso para a população? Eu acho que tem três coisas aí. Primeiro, tem essa perspectiva de estagnação da vida, que aí o dado melhora, você está empregado, o seu salário subiu, mas ainda assim é muito difícil pensar que a sua vida vai mudar, porque de fato a economia brasileira não gera emprego decente, né? Gera esses empregos que pagam entre 1,5 salário mínimo. Então, há uma sensação de uma ausência de futuro, né? Ainda que no presente as coisas estejam melhor do que estavam antes. Segundo, o padrão de consumo globalizado mudou, então a gente vive permanentemente sobre uma sensação de que a gente não acessa os bens de consumo que nos garantem uma certa cidadania compartilhada, né? Isso tem a ver com a globalização, tem a ver com o papel das redes sociais, com a emulação de um certo estímulo de consumo. Então a renda cresce, a gente acessa mais coisas, mas a gente nunca acessa aquele telefone muito caro, que é o que, de certa forma, nos habilita a participar de um grupo que, numa sociedade consumista, né, é um grupo de pertencimento. E, por fim, eu acho que tem o fenômeno do endividamento. Então, hoje, a gente tem 80% da população endividada. Não quer dizer que essa população não está conseguindo honrar os seus compromissos. Inclusive, até o endividamento pode sinalizar um elemento positivo. Se você está empregado, você tem confiança no futuro, você se endivida para comprar um imóvel, comprar um automóvel. Mas o problema é quando a gente olha a inadimplência, que também está muito alta e bateu recordes históricos. Então, é como se a população tivesse empregada, a renda real está crescendo, mas a renda que fica no bolso disponível está menor. Por quê? Porque cada vez uma parcela maior do nosso salário está sendo comprometido para pagar juros, endividamentos e amortizações de dívidas que a gente fez. Então, a taxa Selic, tão elevada como está, a ausência de regulação sobre o custo do crédito pessoal, né, do crédito à pessoa física,
faz com que possa haver, vamos dizer, uma anulação, né? Por um lado, os indicadores estão todos bons, mas eles são anulados pela drenagem que o sistema financeiro faz, né, das nossas poupanças, porque cada vez está mais caro pagar endividamento, né, e parcela de coisas que a gente comprou. Por fim, no Instituto Tricontinental, a gente vai lançar uma pesquisa daqui a pouco, que é uma pesquisa, um retrato sobre a classe trabalhadora, e entre 2012 e 2022, a renda do brasileiro caiu. Ou seja, em 2022, a renda, em termos numéricos, ainda não era a renda de 2012. Então, claro, a gente ficou estagnado durante muito tempo. De 2022 a 2004, a renda já subiu 16%. É um indicador muito bom. Mas é como se ainda não tivesse dado tempo, vamos dizer, para as pessoas perceber, porque amargaram uma década tendo queda real dos seus rendimentos, e o que tem agora ainda é, vamos dizer, insuficiente para essa frase assertiva, né, de que a vida mudou e as coisas estão diferentes. Então, acho que a gente tem que disputar os números, né, apresentar esses indicadores, apresentar essas pesquisas, mas também compartilhar, né, partilhar desse sentimento popular de que a vida ainda está ruim, que é para poder dialogar com ele e propor uma proposta de futuro. E não negar e achar que as pessoas estão alienadas ou só cooptadas pela extrema-direita e que não conseguem identificar os números reais, porque há, de certa forma, né, esse descolamento entre o que é a realidade dos números e o que é a realidade que a população sente. Então, eu acho que esse diálogo humilde, né, não sectário com a população, ao mesmo tempo mostrando os números, mas acolhendo esse sentimento real, que é esse sentimento de frustração de uma vida que parece que patina, patina e nunca melhora. Pois é, e acrescida a isso ainda tem esse aumento exponencial das bets, né, Juliana, assim, porque... Exato, E aí imagino que isso também vai estar nesse debate, né, com eleitoral. certeza. Perfeito. Obrigado, viu, Juliane, pela sua participação aqui no Visões Populares. Eu que agradeço, espero voltar mais vezes. Maravilha.